Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, Fiagro ou fundo imobiliário? Quem paga mais? Fiz uma análise aqui de 2 anos de dados aqui, o resultado é chocante disso aqui, tá? Eu acho, pessoal, sinceramente, esse é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui de fundos imobiliários e Fiagro, pessoal, tá? Alguns dados estavam me incomodando com relação à rentabilidade, segurança, tal. O mercado com muitas narrativas aí de influenciadores, de analistas, de palpiteiros. E isso me preocupou bastante. Eu estava incomodado com isso e eu fui atrás de dados, pessoal. E realmente fiz uma análise aqui muito interessante aqui que vou mostrar para vocês essa diferença, né? E essa comparação entre fundos imobiliários e fiagros, pessoal. Vamos lá, então. Gostaria de mostrar essas informações para vocês, tá? Muito, muito importante mesmo. Ok, pessoal, responda embaixo no comentário. Você investe em fundos imobiliários e fiagros, pessoal? Você está contente com esses dois tipos de ativos na sua carteira de investimento? Qual está rendendo mais para você na sua carteira, os fundos imobiliários ou os fiagros? Comente aqui embaixo para nós, pessoal, que isso vai ser bastante importante para nós tirarmos as nossas conclusões também no final desse vídeo, tá? Vamos lá, conto com vocês. Pessoal, mais uma vez também, peço nesse momento agora, deixa o like no nosso vídeo, pessoal. Está aumentando de uma forma muito tímida ainda aqui o percentual de likes. Como falei para vocês nos vídeos passados, né? Estávamos com 15% de likes aqui no vídeo. Agora subiu em torno de 30%, às vezes tem vídeo que baixa para 25%, mas, pessoal, nossa meta aqui é 80%, tá? Vamos lá, pessoal, não custa nada, pega o dedinho ali, mete no like aí, desde já agradecemos, tá bom? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva também, vamos lá. Então, pessoal, qual foi a motivação, né, então, desse vídeo que eu trouxe para vocês aqui hoje, né? Porque os fiagros são ditos perigosos, né? Muitos falam, não investe em fiagro, que o fiagro não investe no agronegócio brasileiro, o agronegócio brasileiro está quebrando, está todo mundo entrando em recuperação judicial. Vamos ver se isso é verdade mesmo, pessoal. Isso que eu trouxe para cá, tá? Vamos comparar, então, os fiagros e os fundos imobiliários, tá? Pessoal, isso aí será que é fato ou narrativa? Vamos trazer essas informações aqui nesse vídeo, pessoal. Então é o seguinte, pessoal. Lembrando aqui, né, que o agronegócio brasileiro representa 30% do PIB brasileiro. É muita coisa, hein? Pessoal, em 2024, alguns fiagros, tiveram problemas aí na carteira de crédito. Em alguns aí, por exemplo, 5% aí da sua carteira entraram em recuperação judicial. 5% apenas. O que aconteceu, pessoal, com esses fiagros? Suas cotações caíram 20%, 30%. Teve fiagro que chegou a cair 40% na sua cotação em 2024, pessoal, por conta disso. Então, dá um problema na carteira de 5% e as cotas caem 30%, 40%. Estranho, né? Será que é estranho? Ou é causa dessas narrativas que a gente ouve falar na mídia, por outros influenciadores, por analistas? Temos que pensar nisso, hein? Como é que pode um fiagro dar problema na carteira de 5% e as cotações caírem 30%? Estranho, né? Beleza, vamos lá. Outros, pessoal, que nem foram expostos a nenhuma recuperação judicial, também caíram forte suas cotações, né? Foi o respingo, né? Ah, esse aqui deu problema, todos os fiagros vão dar problema agora, vamos vender tudo. Caiu tudo. Teve vários assim, quase todos assim. Ainda, né, naquele momento, ainda teve um segundo fator ali, que eu sempre falo nos vídeos, né, que além dessas recuperações judiciais, teve também o anúncio, né, do aumento da taxa Selic. Então isso aí também influenciou, né, isso aí envolveu também os fundos imobiliários, né, fundos imobiliários e fiagros caíram também suas cotações em função, né, da perspectiva aí do aumento da taxa Selic que se confirmou, né, realmente, né. Mas enfim, mesmo aqueles que não tiveram nenhum problema de recuperação judicial na sua carteira, também caíram forte. Outra questão, como já falei, né? Influenciadores e analistas dizem que não investir nos fiagros porque os fiagros são tomadores de crédito, porque eles não conseguem financiamento em banco e vão para os fiagros. Gente, um fundo imobiliário de papel, por exemplo, o que ele é? São também empresas que emitiram os CRIs aqui, porque também não conseguiram financiamento no banco lá. Por quê? Porque o sistema bancário não consegue atender todo mundo que precisa de crédito. Aí se recorre aos CRIs, né? Aí se recorre aos fundos imobiliários. Também acontece aqui nos fiagros, né? Não é porque o cara não conseguiu financiamento do banco para toda a sua necessidade que ele é ruim. Não, os bancos também têm limite de crédito, né? Você não pode dar todo o limite que a pessoa está precisando. Muitas vezes não passa na análise de risco, né? É o que acontece com fundos imobiliários, não tem diferença nenhuma. Estou falando de fundo imobiliário de papéis, né? Que é o mesmo caso de um fiagro, né? Também negocia dívidas, né? Então, para mim, isso aí já é uma falácia, né? Dizer que os fiagros estão lá pedindo dinheiro para os fundos, dizendo que os produtores rurais estão solicitando crédito para os fiagros porque não conseguem no banco. Não, eles conseguem no banco também. Só que tem um limite, né? O banco não vai prestar tudo o que eles precisam, né? Isso é normal. O que vocês acham disso, pessoal? Concordam comigo? Mais umas questões importantes, pessoal, aqui, né? Para analisarmos aqui. Antes da década de 70, né, a narrativa era que o Brasil era um país atrasado, né? Lembra aqui que a questão da agricultura, você falava no Jeca Tatu, no Mazzaropi, pessoas sem esclarecimento, muito humildes.
Isso era o que pensávamos no Brasil, né? Na década de 70. Lembra da festa junina? E até hoje é assim, né? A criança tem que ir lá com calça remendada, com retalhos, com dente podre. Então, essa é a visão do agronegócio, pessoal. Era até então. Ainda é. Esse é o preconceito que tem. Por isso que esses jornalistas atuais, influenciadores, analistas, ainda têm isso aí embutido nas suas cabeças, né? Não, o agronegócio é para, como quem diz, entre aspas, né? Os colonos. Como se os colonos, né, não tivessem evoluído. Outra questão. Há 30 anos o agronegócio bate recorde de produtividade. É 2 a 3% ao ano. 30 anos. E há 30 anos a gente ouve falar notícias, o agro vai quebrar. O agro vai quebrar. Da onde isso, pessoal? Lembrando que o agro, né, 30% do PIB é do agronegócio. Se tirar o agronegócio do Brasil hoje, pessoal, fica com déficit na balança comercial gigante, tá? Com o agro, gera um superávit de 100 bilhões de dólares. Aí vai dizer que esse negócio é ruim, que esse negócio é perigoso? Olha só umas comparações interessantes aqui, pessoal. O Rock in Rio, né, que é uma festa de rock, de pessoas modernas, né, leva 60 mil pessoas durante todo o evento. O Barretão lá, a festa de peão de boiadeiro lá de Barretos, leva 900 mil pessoas. Só 300 mil pessoas a mais. E o agro é fraco, e o agro é ruim, e o agro vai quebrar. Não botei aqui, né? O estado de Goiás é o que mais vende caminhonete RAM no país. Por conta do quê? Agronegócio. Então, essas pessoas que escrevem sobre o agro, pessoal, carregam muito preconceito, um preconceito centenário já, tá? Isso que eu falei para vocês aí, né? É o Jeca Tatu, é o Mazzaropi, pessoas com pouca instrução. Isso é passado, pessoal, já era isso aí. Então, assim, a geração de 70, 80 e 90, né, eram incentivadas a deixar o interior para ir realmente para os grandes centros e capitais para fazer a sua vida, porque lá que eles iam prosperar. Isso que se pregava naquela época. Então, pessoal, uns dados atuais aqui, né, de fundos imobiliários e fiáveis. Olha só isso aqui. Fundos imobiliários, né, eles já existem, pessoal, há mais de 30 anos. Há 20 anos eles já estão listados na Bolsa. Hoje ele consta com patrimônio de 200 bilhões de reais de patrimônio, né, os fundos imobiliários. Tem na Bolsa hoje 3 milhões de investidores. Isso são os fundos imobiliários. Agora, olha os fiagros aqui, dados atuais. Eles têm 5 anos de existência, começou em 2021. Ele tem hoje aproximadamente 43 bilhões de patrimônio, sendo que 12 bilhões são fundos listados na Bolsa. Ele consta com 570 mil investidores, só em 5 anos, pessoal. Os fundos imobiliários em 30 anos têm 3 milhões. Aqui em apenas 5 anos já tem 570 mil investidores. Se for colocar uma proporcionalidade aí, Fiagros está muito na frente, hein? Muito na frente mesmo. Será que não tem interesse, né, desses fundos imobiliários meio que denegrir os Fiagros aqui que estão tomando um corpo gigante aqui na Bolsa? Não sei. Nós vamos fazer uma comparação nesse vídeo ainda aqui, pessoal, investindo em uma carteira só com fundos imobiliários e outra só com Fiagros, tá? Muito interessante vai ficar essa comparação, vai surpreender, pessoal. Então, pessoal, eu pesquisando aqui na internet, né, eu encontrei aqui no Clube do FII, uma baita plataforma aqui de análise de fundos imobiliários, Fiagros e FIINFRAs, tá? Eles fizeram um estudo aqui estatístico fantástico, pessoal. Eles usaram inteligência artificial, na verdade foi 3 inteligências artificiais, solicitando então um levantamento de 100 notícias sobre o agronegócio e 100 vídeos no YouTube. Essas 3 IAs fizeram essa pesquisa. Olha só, pessoal, com esses dados então, né, eles também com a IA fizeram uma interpretação desses dados, né? E olha isso aqui. Dessas notícias levantadas aqui, dessas 100 notícias levantadas aqui dos 100 vídeos do YouTube, 60% das notícias falavam com viés negativo do agronegócio. 20% dos vídeos com viés neutro, nem negativo nem positivo, e 20% aqui com viés positivo. Então, apenas 20% de todas essas 200, seja 100 notícias e 100 vídeos, 20% apenas tinham viés positivo. Ou seja, as notícias, os vídeos, né, não são a favor, por enquanto, do agronegócio. O agro parece ser um vilão aqui, né? Mesmo algo que gera 30% do PIB do país. Estranho isso aí, né? As coisas não casam, né? E com a IA ainda, pessoal, foi feito uma subanálise. Olha isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Apenas 10% daquelas notícias e dos vídeos que falam de forma negativa dos Fiagros apresentavam dados especificamente. Tantos por cento aqui teve de queda nessa região, o milho sofreu uma queda na produção de tantos por cento. Somente 10% daquelas notícias negativas trouxeram dados palpáveis, né? E 90% das notícias negativas, pessoal, eram genéricas, sem dados nenhum. O agronegócio vai quebrar, o milho caiu, mas não fala quantos por cento, qual é a fonte, ok? Para vocês verem. Agora, olha só, da parte positiva, 10% das notícias eram genéricas sem dados. Só que 90%
Das notícias positivas e dos vídeos positivos lá ao agronegócio, apresentavam dados. Ou seja, dados consistentes, né? O milho subiu tantos por cento, a exportação do agro tantos por cento, a soja subiu tantos por cento, enfim. Trouxeram dados reais apresentados. 10% só que era genérico, mas 90% dados reais. Muito interessante, né? E olha isso aqui, pessoal. Até coloquei aqui. Uma das notícias negativas que é apresentada foi isso aqui, ó. 0,1% das empresas estavam em recuperação judicial do agronegócio. Para mim, isso não é uma notícia negativa, pessoal. Só 0,1% das empresas estavam em recuperação judicial. É muito pouco. Se for ver isso aí no mercado imobiliário, né, na indústria como um todo, né, do país, em todos os outros segmentos, creio que ser muito mais percentual de empresas em recuperação judicial hoje. Aqui só 0,1%. Vocês acham isso negativo? É só nós olhar todos os fiados que nós temos ali, a quantidade que tem, a quantidade de CRAs que tem em cada um deles e a quantidade de problemas que tem dentro desses CRAs. Tem empresas ali com mais de 100 CRAs na carteira que não tem um problema de crédito na carteira. Então isso é risco? Olha isso aqui. Isso aqui, então, a fonte lá do Clube FI, né, da página deles do YouTube. Então ele diz o seguinte, ó, olha só. A realidade dos números, né, balanço, no caso, fechamento de 2025. Então, exportações recorde de 2025, quase 170 bilhões de dólares. Safra recorde, quase 352 milhões de toneladas. Um crescimento do PIB do agro de 9,6%. Empregos no setor, olha só, pessoal, quanto que emprega esse setor? 28,5 milhões de pessoas empregadas, recorde também. Um superávit aqui de quase 150 bilhões, como falamos ali antes, né? Recorde também. E olha isso aqui, ó, 0,1% das empresas, né, em recuperação judicial. Só 0,1%, pessoal. Isso aqui é motivo de se preocupar, de vender todas as cotas dos fiagros? Para mim não sei se para vocês, pode ser que seja, né? Mas vai buscar então dos fundos imobiliários que estão com problema também. Vai buscar também de outros setores, de empresas listadas na bolsa também. Complicado, né? Então aqui, como ele mostra aqui, né? Ó, essa análise foi feita pelo ChatGPT, pelo Gemini e pela Cloud, né? Então 3 IAs que foi utilizado para fazer todo esse levantamento que eu falei para vocês aqui de uma forma bem reduzida, tá? Quem tiver interesse, pessoal, entra no canal do YouTube aqui do Clube FI, tá? Vale a pena assistir, tá? Um vídeo de mais de 1 hora, tá? Analisando esses dados aqui. Ok, pessoal, então é o seguinte, então nós vamos fazer então a proposta desse vídeo especificamente, de toda esse referencial teórico que a gente trouxe aqui, essas pesquisas, a gente vai fazer então uma comparação direta, né? Entre uma carteira de FIAGRO e uma carteira de FII. Desde quando? Vamos pegar desde o dia 2 de janeiro de 2024, pessoal. Sabemos que foi o pior ano aqui para os FIAGROS, foi um ano realmente com muita queda, associado a essas recuperações judiciais, teve também aumento da taxa Selic, então acho que é um momento aqui interessante, né, para não ter nenhum viés aqui para beneficiar um ou outro, né, nem FIAGROS nem FIIs, né. Então vamos fazer então uma comparação de investimento nesses dois tipos de ativo desde o dia 2 de janeiro de 2024, tá? Então uma carteira de FIIs, nós vamos fazer então com 10 ativos, vamos montar essa carteira como preconiza aqui, né, os influenciadores, os analistas, né, vai ser assim, ó, vai ser 60% de fundos imobiliários de tijolo e 40% de papel. Para a gente fazer uma análise aqui, nós vamos fazer um investimento de R$10 mil em cada ativo aqui, para ficar bem interessante a análise, tá? Então, se eu tenho 10 ativos, eu vou investir então em fundos imobiliários R$100 mil. Esse vai ser a minha simulação de investimento de fundos imobiliários. E também, de FIAGRO da mesma forma, vamos investir em 10 ativos, né? Total de R$100 mil, R$10 mil por ativo. Ok, pessoal? Maravilha. Vamos lá para o investidor 10, então, fazer esse registro lá e esse cadastro de todas essas compras desses 10 fundos imobiliários aqui no dia 2 de janeiro de 2024. Depois nós vamos fazer, então, né, um levantamento aqui geral do que aconteceu, então, né, até na data de dia 27 de fevereiro de 2026, que é a data da última sexta-feira. Vamos lá para o investidor 10, então. Depois a gente retorna aqui para fazer o fechamento do vídeo, tá? Bem importante. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Ok, pessoal, então estamos aqui com a nossa carteira simulada, né? Então essa aqui é a carteira de fundos imobiliários, tá? Como falamos lá, né? Investimos, então, em fundos imobiliários, em 10 fundos imobiliários, conforme nós mostramos lá antes, né? Investimento feito, então, de R$100 mil, em torno de R$10 mil cada fundo, no dia 2 de janeiro de 2024. Tá? Só vamos ver os lançamentos aqui, só para confirmar. Deixa eu botar aqui 5 anos para aparecer tudo aqui. Então aqui, tá vendo? Ó? Todos os lançamentos, 2 de janeiro de 2024. Ó, todos eles, tá? Todos os fundos aqui, bem próximo de R$10 mil, né? Não dá para fechar certinho, né? Cada um tem a sua cotação e tal, então ele acaba ficando redondo aqui, né? Acaba não ficando redondinho aqui, né? Então, ó, 9.997, 9.995, 10 mil, 10.050, 10.040, enfim, tá? Então somou os
investimentos aqui feitos então, né, como vimos lá, no VGIR, no KNSC, MXRF, KNCR, VISC11, XPML, GARI, TRXF, BTLG e HLG. Então, esses foram os fundos investidos. Então, no dia 2 de janeiro de 2024. Maravilha? Olha um resumo, então, da carteira, como é que ficou, então, na data de hoje, fechamento, então, do dia 27 de fevereiro. O investimento total lá, conforme nós tínhamos visto lá antes, né, deu R$ 100.099,25. Esse foi o investimento. Se eu fosse vender hoje, pessoal, eu teria apenas R$ 96.246,30. Ou seja, uma perda no patrimônio aqui de 3,85%, ok? Isso aqui no valor da cotação, pessoal, bem entendido, né? Agora é o seguinte, desde lá ele vem me pagando os dividendos, né? Então, os dividendos já recebidos até agora, teríamos isso aqui, ó, R$ 22.567,81. Então, descontando então esse 3.800 aqui, que seria o nosso prejuízo pelo ganho de capital, né, que é uma perda, na verdade, né? Então, sobra um lucro aqui de R$ 18.714, tá? O que equivale aqui pelo investidor 10 aqui, uma rentabilidade de 21,8%. Beleza, né? Vamos ver rapidinho aqui, ó, quais os fundos que tiveram uma variação positiva e negativa. Vamos ordenar então variação positiva e negativa aqui. Olha só, a maior variação negativa que teve aqui, com menos 15%, foi o TRXF. Na sequência, o GARI com menos 8%, o VISC com menos 7%, o MXRF11 com menos 5%, o XPML menos 4%, o HGLG menos 1%, o VGIR menos 0,3%, depois o BTLG com 0,18% positivo agora, né? O KNSC com 1,21% e o KNCR 3,86%. Então, pessoal, dos 10 fundos imobiliários, apenas 3 ficaram positivos, desde o dia 2 de janeiro de 2024. Então, aquele negócio, fundo imobiliário, né, pessoal, não foi feito para se valorizar, foi feito para pagar dividendos. Então, deixar bem claro isso aqui, né? Ok? Eu falei só da variação da cota, né? Então, aquele negócio que todo mundo fala, não, tu tem que comprar fundo de tijolo porque vai valorizar, tá aqui, ó. Todos os fundos de tijolo estão aqui, olha só, TRXRF11, fundo de tijolo. A variação foi negativa de quase 16%, o GARI 11, negativa de 8%, o VISC, menos 7%, XPML, menos 4%, HGLG, menos 1%. Então, tem que cuidar com essa narrativa aí, né? De fundo de tijolo, que é o caro, não sei o quê, já começa por aqui, né? Desde janeiro de 2024, pessoal. Maravilha? Então tá, agora vamos ver a rentabilidade, né? Olha a rentabilidade aqui, ó. Vamos ordenar agora por rentabilidade. O que é a rentabilidade, pessoal? A rentabilidade, ela inclui, além da variação da cota, ela inclui também os ganhos dos dividendos, né? Aí já ficou diferente. Olha só, a maior rentabilidade aqui foi o VGIR 11 com 37%. Na sequência, o KNCR 11 com 35%. Depois o BTLG 11 com 26% e o KNSC 11 com 26%. Depois, MXRF 11, 20%, depois o restante tudo abaixo disso, né? Então já deu para ver, pessoal, que as maiores rentabilidades vieram de onde, praticamente? Dos fundos de papéis, né? Tá aqui, ó, VGIR, KNCR, KNSC e MXRF 11. Só o BTLG que ficou no meio aqui, tá vendo, ó? Então os fundos de papéis tiveram uma rentabilidade maior. E rentabilidade soma o quê? A variação da cota e os dividendos que foram pagos aí no decorrer desse tempo todo, ok? Pessoal, lembrando que aqui também nós não reinvestimos os dividendos, tá? Nós não vamos reinvestir aqui também nem lá no investimento com Fiagro para fazer a comparação justa, tá? Nós vamos simplesmente pegar o valor total de dividendos recebidos, né? E a variação da cota também para poder fazer, então, né, a comparação entre um investimento e outro, entre o fundo imobiliário e o Fiagro, ok? Maravilha, ficou bem claro aqui, né? Agora vamos ver aqui, ó, os proventos. Só para a gente deixar registrado aqui também. Vamos botar os proventos aqui em 5 anos para pegar tudo, né? Olha só isso aqui, ó. A gente vê que os proventos, ele saiu aqui de R$ 872, né, lá em fevereiro de 2024, 872. Hoje está pagando 908, 2 anos depois. Aumentou em R$ 100 mais ou menos, 920. A gente vê que ele não tem uma crescente nos proventos também, né? Lógico, né? Nós não reinvestimos dividendos, né? Que era para ter acontecido, né? Mas não vamos fazer isso também lá no Fiagro para ficar uma comparação justa. A gente vê que não veio aumentando dividendos também, né? Tá bem andando de lado aqui os dividendos, né? Agora aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui os dividendos recebidos e futuros também, já que tem alguma coisa já que está provisionada aqui para o mês, né? Então aqui, ó, dividendos recebidos e futuros já, então dos fundos imobiliários, foi R$ 23.158,39, tá? Futuros porque tem alguns aqui, pessoal, que já foi anunciado agora e já foi lançado aqui, né? Então tá vendo? Tudo com data com agora dia 27 de fevereiro. Vamos considerar ele também, tá? Nós vamos considerar lá nos Fiagros da mesma forma, tá? Então temos aqui um total de dividendos, então, de R$ 23.158,39, tá? Esse é o cálculo que nós vamos usar, pessoal, para fazer, então, o nosso cálculo lá de rentabilidade final para fazer o comparativo, né? Se FII ou se Fiagro. Então, acho que ficou bem claro aqui, né? Vimos que de todos os fundos que nós temos aqui, com relação à variação da cota, apenas 3 não ficaram negativos, desde 2 de janeiro de 2024, e 7 fundos, né, ficaram
negativos, como nós vimos aqui nos fundos imobiliários, né? Maravilha? Agora vamos fazer essa mesma análise lá para os FIAGROS também. E pessoal, rapidinho aqui, quero mostrar para vocês que é uma ferramenta fantástica para fazer análise fundamentalista de ações, pessoal, para você comprar ação de uma forma mais assertiva. Temos aqui o preço teto por décimo azim, o ranking das ações pelo preço justo do Benjamin Graham, o ranking das ações mais baratas da bolsa, atualiza automático com a B3, um delay em torno de 20 minutos mais ou menos. Posso calcular preço teto da minha ação de acordo com a projeção de lucro e payout que ela vem pagando, muito interessante. Posso fazer o valuation dessa ação, pessoal, para saber se o preço que ela está sendo negociado agora, se tem margem de segurança ou não para comprar frente ao que ela me entrega, muito interessante para você não comprar uma ação no escuro, né? Análise de medo e ganância, para saber se a ação está no momento interessante de compra também. Gestão de risco, que pontua aqui o risco de 0 a 10 e também precificação, de 0 a 10 também. Mata-mata das ações, você pode comparar várias ações aqui de mesmo segmento diferentes, né, para ver qual é que está mais interessante no momento. Bola de neve de dividendos, você pode colocar aqui quanto você quer ter de dividendo em cada ação e já calcula quanto você tem que comprar de número de ações e também qual o valor investido. Pode controlar seus dividendos por aqui também. Pode controlar sua carteira de investimento por aqui também. Pessoal, uma planilha muito completa mesmo, tá? Funciona pelo computador, pelo celular. Tem suporte via WhatsApp, né, para tirar dúvidas de como é que ela funciona. Preço muito barato, mais barato mesmo. E você compra uma vez só, não tem mensalidade, e ela é sua o resto da vida. Quem tiver interesse, pessoal, primeiro link na descrição do vídeo aqui. Então aqui temos os FIAGROS, né? Primeiro vamos ver os lançamentos, para a gente só comparar se está tudo ok, né? Vamos botar aqui então em 5 anos. Maravilha, tá aqui, ó. Todos os lançamentos também foram feitos dia 2 de janeiro de 2024, tá aqui, ó. Todos eles 2 de janeiro de 2024, para ser justo, né? Investimento total, então, nesses 10 FIAGROS aqui, de R$10 mil em cada um. Fechou, então, os investimentos aqui no CRA A11, EGAF 11, BBGO11, FGA11, XPCA11, SNAG11, RZAG11, VGA11, RURA11 e KNCA11. Os mais famosos da bolsa aqui também, pessoal, tá? Vamos agora ver o resumo da carteira lá. Olha só, já tem uma diferença aqui, ó. Aqui, então, foi investido, lá dia 2 de janeiro de 2024, R$ 100.094,64. Uma variação negativa, pessoal, de 0,94. Lembra lá dos fundos imobiliários? Mais de 3%, quase 4% negativa. Aqui só 0,94, menos de 1%, tá? Então, patrimônio hoje teria R$ 99.156,77. Teria menos do que tinha investido também. Aí muitos vão falar, mas por isso que eu não invisto em fundo imobiliário FIAGRO. Eu boto 100 mil hoje, daqui a 2 anos eu vou ter 99 mil. O objetivo do investimento em fundos imobiliários ou em FIAGROS não é na valorização da cota, é receber renda passiva mensal, todos os meses pingando dinheiro na sua conta. Pingando quanto? Está aqui, ó. Olha como é que foi o resultado aqui então dos FIAGROS. Lucro total, R$ 28.104,43, porque R$ 937 aqui foi negativo, né, desses 0,94% aqui que deu de variação negativa nas cotas, porém, né, R$ 29.042 aqui de dividendos recebidos nesse tempo todo. Então, olha só, 35% aqui de rentabilidade, segundo investidor 10 aqui, né? Vamos ver então como é que está aqui a carteira hoje. Olha só, vamos botar aqui por variação negativa. Olha só, dos 10 aqui, nós temos aqui a maior variação negativa até hoje, 15% aqui do RURA 11, BBGO 11%, KNCA 5,7%, XPCA 3,2%, FGA 11 1,8%, pronto. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fundos aqui negativo e 5 fundos aqui com variação positiva. Lembro lá tinha 7 negativos, né, e 3 positivos só, né? E os 3 positivos com uma variação positiva bem tímida. Aqui, ó, olha só, o EGAF com 0,84 positivo, CRA A11 1,79 positivo, RZAG 11 2,6 positivo, SNAG 11 9,03 positivo e o VGIA 13,65 positivo. Ok? Beleza. Isso quando se fala em variação da cota, né? Só a variação da cota. Agora, olha a rentabilidade, pessoal. A rentabilidade aqui, o que é? Ela considera o quê? A variação da cota mais os dividendos que foram pagos, então, né, nesses 2 anos aqui. 2 anos e 2 meses, para ser mais preciso, né? Olha isso aqui, ó. Quem menos deu rentabilidade foi o RURA 11, com 14,6%. Na sequência, o BBGA 11 com 18%, o KNCA com 23%, XPCA 30%, assim por diante, vai, até o que mais teve rentabilidade, pessoal. Olha isso aqui, VGIA, 63%, RZAG, 45%, SNAG, 45%, EGAF, 42%, FGA 11, 35%. Tá vendo, pessoal? Vocês viram a diferença que está dando aqui dos FIAGROS para os fundos imobiliários? Aí vocês falam assim, mas o FIAGRO é muito mais arriscado. Será que é mais arriscado? Ou isso é uma narrativa que vem sendo falada aí há muito tempo aí com relação aos FIAGROS? Já vimos lá que as narrativas que entram aí nas notícias, nos vídeos no YouTube, elas não trazem números específicos, é só narrativa. Vimos lá, né, a estatística aí desse estudo que o Clube FII fez lá, né? Quero mais uma vez aqui parabenizá-los aqui pelo excelente trabalho que fizeram nessa pesquisa, que realmente são narrativas que não mostram números efetivos, né? Mas está cheio de recuperação judicial. Cheio quanto? Olha quantos fundos que nós temos listados na bolsa aqui de FIAGROS e olha quantos têm problema de crédito na carteira.
Pouquíssimos. E quando tem, é um trai e outro lá no meio da carteira, muitas vezes aí representa 2, 3% do patrimônio líquido do fundo. E por esse problema aí, o mercado vai e precifica o negócio, derrubando as cotas em 20, 30, 40%, como teve casos aqui, por causa de 3, 4% de inadimplência na carteira. Faz sentido isso, pessoal, para vocês? Então, isso que eu queria trazer aqui nesse momento, tá? Então, nós vamos fazer agora uma comparação com relação à situação atual, então, aqui, né? Comparando, então, as rentabilidades, né, desses dois investimentos aqui. Só vamos finalizar aqui também com os proventos, né? Para não deixar de lado aqui. Olha isso aqui. Isso aqui são os proventos, tá vendo aqui? Parece uma tendênciazinha de alta aqui, né? Olha só. Tem uma escadinha de alta aqui, né? Tá mais propenso a alta aqui do que os fundos imobiliários. Já vamos comparar depois os dois rapidinho aqui. Aí aqui, pessoal, então, eu coloquei aqui, né, para fazer uma comparação justa também, os dividendos recebidos e os futuros, né? Esse pouquinho aqui que já está provisionado aqui também, né? Temos, então, R$ 29.137,30 aqui, né, nesse tempo todo. Lembrando, pessoal, que nós não reinvestimos esses dividendos, senão nossa carteira estaria maior ainda, tá? Somente estamos computando aqui quanto é que foi pago com relação a esses que foram comprados aqui, ok? Agora, olha isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui são os dividendos dos FIIs. Lembra aqui, final de 2024, olha o que aconteceu aqui, ó, certo? O que aconteceu aqui nesse momento? Basicamente aqui, a divulgação do aumento da taxa Selic. Eles começaram a subir, né? Subir bastante aqui. E também, nesse momento aqui, tivemos algumas recuperações judiciais aqui de algumas empresas, né? Que não afetou todos os fundos, mas todos os fundos foram penalizados. Penalizados, vamos dizer assim, né, pessoal? Entre aspas, né? Porque para o cotista que comprou lá aqueles fundos com descontos de 30%, 20%, 40%, como chegou a ter, que comprou lá, tá rindo à toa hoje, né? Tá rindo à toa, né? Ok, pessoal? Então, agora, olha só isso aqui. Deixa eu colocar aqui junto no mesmo gráfico os proventos aqui dos... Aqui, ó. Olha só. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Aqui são os proventos, os dividendos, né, dos fundos imobiliários. Olha isso aqui. Quase uma linha reta, né? Olha do Fiagro. De novo. Fundo imobiliário, Fiagro. Fundo imobiliário, Fiagro. Parece que o Fiagro vem aumentando seus dividendos, né? Uma tendênciazinha de alta aqui na distribuição de dividendos. Fundo imobiliário, paradinho, né? Praticamente não se mexe, né? Olha só. Fundos imobiliários, Fiagros. Fundos imobiliários, Fiagros. Ok, pessoal? Maravilha. Então, agora com esses dados apresentados aqui, nós vamos lá calcular realmente aqui, né, a performance e a diferença que tem desse investimento aqui em fundos imobiliários. E veja bem, são ótimos fundos imobiliários, tá? É o que o mercado, os influenciadores, as casas de análise indicam para comprar, tá? Não foi colocado aqui os fundos piores da bolsa, são os maiores, né, os mais líquidos. Foi o que foi colocado ali. E os Fiagros também, né, os mais conhecidos da bolsa aqui também, tá? Vamos lá então para fazer o fechamento do vídeo aqui. Nós simulamos o investimento dia 2 de janeiro de 2024. Pegamos aqui só os fundos top da bolsa, tá, pessoal? Os fundos aí com patrimônio gigante, os mais conhecidos, os famosos, não pegamos nenhum fundo aí que não é conhecido e tal. Os melhores aqui. Então pegamos o quê? 60% de tijolo, né? Pegamos então de logística 2, HGLG e BTLG. Renda urbana, né? Pegamos o TRXF11 e o GARI 11, os dois, né? Lembrando que os dois aqui já estão um pouquinho mais híbridos até do que só renda urbana, né? Mas tudo bem, são fundos bem conhecidos e grandes também. 2 de Shop, XPML e VISC11. E 4 de papel, KNCR, MXRF11, KNSC e VGIR11. Todos fundos muito conhecidos também, fundos fortes aqui na bolsa, tá? Então compramos aqui exatamente essa quantidade de cotas aqui, nesses respectivos preços aqui naquele dia 2 de janeiro de 2024, tá? Somando tudo aqui, deu um total de R$100 mil, R$100.099,25, tá? Isso aqui foi comprado, então, de fundos imobiliários, tá? Pode ver, né? Um deu 10 mil e pouco, de 9.900 e pouco, tal, para chegar o mais próximo possível de R$10 mil investidos aqui em cada um, tá? Maravilha. Agora, pessoal, nós vimos lá no Investidor 10, vocês viram lá, né? Esses R$100.099 aqui, que nós investimos há 2 anos atrás, tá aqui, né? Isso aqui é o print lá do Investidor 10. Hoje, se fosse vender hoje, nós teríamos aqui uma perda de 3,85% no capital. Nós teríamos só R$ 96.246,30. Tivemos uma perda de capital. Então já vem aquela máxima, né, que fundo imobiliário, pessoal, não é pensar em ganhar na cotação, no ganho de capital. O foco dele, o que é? É renda passiva mensal. Todo mês pingando lá na sua conta. E nesse tempo todo, pessoal, olha só. Esses fundos aqui, nós já vimos lá também, né, no Investidor 10, eles proporcionaram aqui R$ 23.158,39 aqui, de dividendos que foram pingando na nossa conta. Agora vamos fazer então o cálculo dessa rentabilidade, né? Tá aqui, olha só. Então, dia 2 de janeiro, compramos R$ 100.099,25 desses fundos imobiliários aqui. Na data do dia 27/2, esses R$100 mil teriam sido chamados aqui em R$96 mil aproximados, né? Ou seja, um resultado aqui de menos R$ 3.852. Negativo. Maravilha. Isso aqui, pessoal, deu 787 dias, o que equivale aqui a 26,2 meses, tá? Então, um pouquinho mais de 2 anos aqui. Maravilha.
Só que de dividendos nós recebemos nesse tempo todo aqui, né? R$ 23.158,39. Maravilha. Se eu tirar o resultado final aqui, né? Somando então esse valor, esse resultado negativo com esse dividendo aqui, deu R$ 19.305,44 de lucro. Uma rentabilidade, pessoal, de 19,29% aqui, certo? Se eu for dividir então essa rentabilidade aqui pela quantidade de meses aqui, esses 26 meses, isso aqui deu juros ao mês, pessoal, de 0,74%. Então, isso que rendeu essa carteira. Ah, mas tem que reinvestir dividendos. A gente sabe disso. Só que dá muito trabalho para fazer esse tipo de análise lá no Investidor 10. Nós não vamos reinvestir os dividendos nem aqui nos fundos imobiliários, também nem lá nos fiagros também, tá? Mas depois nós vamos fazer uma simulação de investimento, considerando reinvestimento de dividendos também, tá? Dos dois, vai ficar mais fácil para a gente analisar então. Mas enfim, resumindo. Nesse tempo todo aqui, esses fundos imobiliários aqui, que são os top da bolsa aqui, né? Todo mundo fala que são os melhores aqui, né? Renderam 0,74% ao mês, pessoal. Ok? Acho que não ficou dúvida, né? Maravilha. Agora vamos fazer o acompanhamento da nossa carteira de Fiagro também. Aqui, Fiagro, compramos esses aqui, né? KNCA, Rura 11, VGA 11, RZAG, SNAG, XPCA, FGA, BBGO, EGAF 11 e CRA 11. Os maiores da bolsa estão aqui também, pessoal. São os mais líquidos, né? Os mais conhecidos da bolsa aqui. Compramos isso aqui tudo também. Deu, então, R$ 100.094,64. Bem próximo lá dos Fiagros, né? Em torno de R$ 10.000 aqui investidos em cada um deles. Tá aqui, né? Ó, 100.094,64 centavos. Beleza. Aqui já tivemos uma diferençazinha, tá vendo aqui, ó? Se eu fosse vender hoje, o patrimônio teria R$ 99.156. O fundo imobiliário lá tinha quanto? Só 96 mil, né? Então aqui, pessoal, olha só, negativo de quanto? Menos 0,94%. É aquilo que eu falei, né? Fundos imobiliários e fiagros não foi feito para valorizar as cotas, pessoal. No longo prazo, tá vendo aqui, se você for comprar sempre, né, você vai ter um valor aqui meio que equalizado entre o preço de compra e o preço de venda. Maravilha, né? E olha só, o que aconteceu aqui? Os dividendos pagos por esses fundos aqui nesse tempo todo, pessoal, foi R$ 29 mil. Lembra lá que no fundo imobiliário foi só 23 mil? Diferença, né? Bom, vamos calcular a rentabilidade então. Olha isso. Então, dia 2 de janeiro de 2024, eu comprei R$ 100.094,64 de fiagros, né? Na data de hoje, se fosse vender, eu teria R$ 99.156. Ou seja, um resultado negativo aqui de R$ 937,87. Só que de dividendos, pessoal, R$ 29.042,30. Ou seja, um resultado final aqui de R$ 28.104. Uma rentabilidade de 28%, pessoal. Tá vendo? 28%. Isso aqui equivale ao mês, pessoal, 1,07% ao mês. Tá vendo? Bem interessante, né? 1,07% ao mês. Lembra que eu tinha dado lá antes? 0,75%, tá? Então, olha a diferença gigante que teve aqui, hein? Pessoal, lembrando que isso aqui foi uma compra única lá no dia 2 de janeiro, né? Quem comprou esse fundo aqui no final de 2024 estava muito barato, hoje aí ganha muita grana, tá? Até se vocês quiserem, eu posso fazer essa simulação também, pessoal, em outro vídeo, para não ficar muito grande aqui, né? Quem comprou lá nas mínimas no final de 2024, tanto para fundo imobiliário como para fiagro também, tá? É outra análise que pode ser feita. Eu não fiz aqui porque ia tomar muito tempo, tá? Mas vamos lá, não acabamos a análise ainda aqui. Agora vamos ver o que acontece, pessoal, então, por exemplo, com um investimento de R$ 10 mil nesse fiagro que está pagando aqui 1,07% ao mês, o que equivale a uma taxa de 3,62% ao ano, comparado com aquela carteira de fundos imobiliários que rendeu 0,75% ao mês, né? O que dá 9,38% ao ano, pessoal. Olha isso aqui, hein? Em 10 anos, esses R$ 10 mil aqui, transformados então nesse fiagro em R$ 35.865, contra R$ 24.503 aqui nesses fundos imobiliários. Em 20 anos, esses R$ 10 mil transformados aqui nesse fiagro em R$ 128.630, contra R$ 60.091 aqui nesse fundo imobiliário. Olha só, uma diferença aqui a favor, pessoal, a favor do fiagro de R$ 68.538. É muita diferença, pessoal, olha só isso aqui. É mais que o dobro de rendimento aqui em 20 anos, tá? Aqui, pessoal, já está incluindo, tá? Os reinvestimentos dos dividendos, tá? Isso aqui são juros compostos que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, aí eu lhe pergunto, né? E daí? Quem é o melhor, fiagro ou FII? Analisei 2 anos aqui, vários fiagros, os melhores da bolsa, vários FIIs, os melhores da bolsa também. E daí? Como é que fica essa narrativa agora? O que você conclui disso, pessoal? Será que tem aí uma narrativa influenciando nessa questão de investimento nos fiagros? Quem investiu em fiagro está ganhando muita grana. A gente vê na própria carteira do nosso canal aqui também, né? Quem mais está rendendo lá nos nossos fundos são os fiagros, é o que mais paga. Ah, mas que risco que está tendo? Os fundos que tiveram risco, pode olhar lá. Nós temos lá o XPCA 11, por exemplo, é um fundo que teve problema de recuperação judicial da AgroGalaxy, que lá já se recuperou tudo. O Rura 11 está com 5 problemas de crédito na carteira e vem performando muito bem. Como é que isso é algo que é ruim?
Então eu queria que vocês falassem aqui para nós, pessoal, o que vocês acharam desse nosso vídeo aqui? Faz sentido ou não? Ou o Fiagro realmente é algo que você tem que sair fora, tem que correr porque ele é muito arriscado? Minha opinião, pessoal, eu não vejo risco nenhum nisso. Pelo contrário, os números estão mostrando aqui. Ok, pessoal, então mais uma vez aí peço que vocês curtam o nosso vídeo. Quem não se inscrever no canal, se inscreva também. Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado, fique com Deus.